novamente com o meu chapeuzinho vindo prosear com vocês sobre bruxas. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Oi gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e hoje é dia de falar das bruxas, essas que habitam aí o imaginário de quase todo mundo, ora venerada, ora temida, crucificada, queimada. Nas histórias elas são as guardiãs do oculto, são as feiticeiras, curandeiras e estão quase sempre aí ligadas aos mistérios da natureza. E é por isso que em outubro, quando o ar esfria e o véu entre os mundos parece mais fino, as bruxas voltam a nos encantar e talvez assombrar um pouquinho. Bom, galerinha, essa é uma introdução breve pra gente falar um pouquinho sobre as bruxas. Hoje eu trouxe 10 livros, tentei trazer coisas mais atualizadas, os clássicos, os famosos clássicos também, mas também algumas coisas novas, algumas coisas interessantes. No final tem sempre menções honrosas, então fica comigo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra vocês não perderem nada. Curta esse vídeo e compartilha com seus amigos que adoram livros com bruxas. Bom, sem mais enrolação, vocês já sabem, né? Bora pros livros. Eu poderia começar de várias formas, eu poderia começar falando de vários livros, mas eu acho que não tem como abrir isso daqui se eu não falar do principal, minha primeira menção honrosa. Então, diferente dos outros vídeos que eu deixo as menções honrosas pro final, aqui eu vou abrir o vídeo falando da primeira menção honrosa e aí depois as outras ficam lá pro final do vídeo. Porque é Harry Potter, da J.K. Rowling. Eu não poderia, gente, falar de bruxas se eu não falar de Harry Potter. Foi quem abriu as portas pra mim no mundo literário, foi o primeiro livro que eu li, foi onde eu me identifiquei, é a minha zona de conforto até hoje. E assim, ganhou o mundo e não é à toa, certo? Para aqueles que ainda não conhecem, nós acompanhamos a história do Harry. Ele é um menino órfão que mora com os tios e ele vive uma vida meio miserável ali, porque os tios não tratam ele muito bem. Só que ele acaba descobrindo que na realidade ele não é um humano, ele é um bruxo. Ele não é um bruxo comum, ele é o bruxo que sobreviveu ao Lorde das Trevas. Mas ele só vai descobrir isso quando ele de fato entra dentro desse universo, porque até então ele não sabia. E daí nós vamos acompanhar a história dele entrando na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, onde ele vai passar por várias provações aí. E é uma série que ela vai progredindo aí. Ela começa bem middle grade, mas conforme o Harry vai crescendo e todo mundo ali vai crescendo, a história fica cada vez mais pesada, mais sombria, e eu acho que vale super a pena. Se vocês ainda não leram, se vocês ainda não assistiram um filme, enfim, se vocês não sabem nada, e até mesmo se vocês sabem, mas nunca leram um livro, gente, leia, de verdade. É simplesmente maravilhoso, não só porque eu sou uma fã, mas ele realmente é muito interessante. A história de amizade, a história da escola, a magia é extremamente complexa, o universo extremamente rico, vale super a pena vocês darem uma olhada. Vamos agora, de fato, aos 10 livros dentro desta lista. Vamos começar com uma autora que é uma das mais faladas aí, tá? Ela sempre tá batendo no New York Times como uma das mais vendidas, best-seller, enfim. É a Nora Roberts e ela tem várias séries de bruxas. E eu separei 3, 2 que vão ficar ali nas menções honrosas, mas uma eu acho que ela realmente vale muito a pena, principalmente porque ela teve alguns prêmios aí, inclusive ela foi indicada no Goodreads Choice Awards de 2019, se eu não me engano. A série é As Crônicas da Escolhida e o primeiro livro é o Ano 1, publicado pela editora Arqueiro, uma fantasia urbana paranormal ali, mas ele também é uma distopia, da qual eu acho muito legal, que basicamente nós vamos ter um colapso global, um mundo pós-apocalíptico e com isso poderes mágicos que estão despertados. Bom, a narrativa aqui começa na noite do Ano Novo, uma doença se alastra ali e em questão de semanas acaba destruindo toda a sociedade, as redes elétricas param de funcionar, as leis e o governo entram em colapso e metade da população mundial é dizimada. E aí, enquanto a ciência e a tecnologia perde força, a magia começa a florescer. Não sabe-se porquê, mas poderes mágicos começam a despertar nas pessoas ali. E, bom, como toda sociedade, tem pessoas que fazem o bem, que querem fazer um bem com isso, mas tem pessoas que não. E aí aqui nós vamos acompanhar alguns personagens, como por exemplo a Lana e o Max. Eles estão fugindo das autoridades que patrulham as ruas de Nova York e eles decidem ir para o interior, para um local isolado, tentar sobreviver. Nós também vamos acompanhar a história do Chuck, um gênio da computação ali, e ele tá tentando sobreviver e tentando entender como ele pode reatar essa informação, essa tecnologia. Nós também temos uma jornalista, a Arliss. Ela tenta ali buscar a verdade e tentar registrar tudo que tá acontecendo naquele momento. A Fredinha, que
é uma jovem com habilidades fluorescentes, e também a Rachel e o Jonah, que é uma médica e um paramédico que tá tentando a todo custo proteger uma mãe e os seus 3 bebês recém-nascidos. De alguma forma, a vida dessas pessoas vão acabar se cruzando e uma profecia muito antiga parece ser uma determinação dos próximos passos aí da vida deles e também para onde a humanidade vai rumar. Continuando aí nessa pegada distópica, vamos falar de Bruxos e Bruxas, do James Patterson, que é publicado pela editora Novo Conceito. São 5 livros, mas somente 4 estão publicados no Brasil e é uma saga já finalizada. Aqui a gente tem um young adult distópico, mas também é uma fantasia paranormal porque é um mundo com bruxos. Aqui o mundo é dominado pela Nova Ordem, é um governo autoritário ali onde até mesmo músicas, palavras e livros são proibidos. E aí nós acompanhamos a história do It, do East Allgood. Eles são irmãos e no meio da noite eles acabam acordando, são arrastados aí por esse governo opressor, são presos e são acusados de bruxaria. Até então eles não sabiam disso, mas ali presos eles realmente percebem que eles são bruxos e eles vão ter que recorrer a isso se eles quiserem sobreviver e arrumar um jeito de aprender a usar esses poderes que eles têm pra enfrentar esse regime opressor aí e, enfim, conseguir se livrar, né? A narrativa aqui, ela fica em cima da fuga, de ser rebelde, de estar lutando aí contra um governo opressor e também descobrindo o despertar aí desses dons mágicos e os dois tentando aceitar que eles realmente são bruxos e como eles podem usar essa bruxaria contra esse governo opressor. Esse daqui, ele é bem antigo, eu nem sei se ele tá sendo mais reimpresso no Brasil, infelizmente. É um plot bem simples, é um plot bem gasto até, porque quando a gente fala de bruxos é sempre eles sendo caçados e coisas do tipo. Mas enfim, os clichês estão aí pra isso, né? Esse é um lançamento até que recente da Astral Cultural. É Bruxa da Verdade, da Susan Dinart. É uma série em andamento, prometida para 5 livros, mas somente 4 foram publicados até agora, mais uma novela, e desses 4, 3 já foram traduzidos. Aqui nós seremos inseridos em um mundo onde 3 impérios estão aí em guerra constantes e que cada pessoa aqui nasce com um dom mágico diferente. A Safia, ela é uma bruxa da verdade, ela consegue distinguir ali a verdade da mentira e nesse mundo isso é considerado um poder muito raro, do qual muitas pessoas têm a vontade de colocar aí a mão em cima dela, porque, né, numa guerra iminente é muito bom saber o que realmente é verdade nesse mundo político aí e o que não é. E aí por isso a Safia, ela tenta a todo custo manter o dom dela escondido para que ela não seja usada como peão nesse jogo político que tá rolando. Já a sua melhor amiga, a Iseult, ela é uma bruxa dos fios. Consegue ver as amarras invisíveis aí que entrelaçam a vida de todas as pessoas ao redor dela. Bom, e aí, gente, as duas só querem viver a vida delas, elas querem ser livres, mas é meio impossível num mundo que tá em guerra e a guerra tá chegando na Terra das Bruxas. E aí, com essa guerra batendo na porta, elas não vão ter muita opção a não ser abraçar isso. E pra sobreviver a tudo isso, elas vão ter a ajuda do Príncipe Merrick, que é um bruxo do vento, e vão aí ter como obstáculo um bruxo do sangue com uma extrema sede de vingança. Bom, elas vão ter que lutar contra impérios, príncipes, mercenários e todos que estão atrás de uma bruxa da verdade. Eu achei a capa muito interessante, a história também parece uma fantasia épica aí. Eu gostei bastante, gente. Eu acho que ele é muito promissor e tem tudo pra ser bom. O próximo vocês também já devem estar careca de me ouvir falar, mas é A Caçador Sem Coração, da Kristen Scarelli. É uma duologia chamada Mariposa Escarlate, publicado pela editora Arqueiro. E, gente, não teria como eu não falar desse livro, né? Eu tô falando de bruxa, tem um universo, eu adorei o primeiro livro, gostei do segundo, então vocês vão me ouvir falar de novo. Kristen nos leva num universo onde o Império das Bruxas caiu e agora a Nova República impera e, por consequência, as bruxas são caçadas e mortas. Nesse cenário que nós conhecemos a nossa protagonista, a Bruni Winters. Ela é uma socialite ali, que de dia ela vive uma vida normal de socialite dentro da sociedade, inclusive essa é uma história de época, e de noite ela veste a carapuça da Mariposa Escarlate, uma bruxa da qual ninguém sabe quem é, que ajuda outras bruxas a se libertarem e fugirem dessa ilha. Só que a tarefa da Bruni fica cada vez mais difícil conforme o tempo vai passando, e aí pra conseguir continuar fazendo esse trabalho que ela prometeu pra ela mesma que ela iria cumprir depois de ter passado por uma situação bem traumatizante da qual ela teve que ver a avó dela ser pega e morta, ela decide que ela precisa se casar, e aí não
não teria opção melhor se não fosse o Gideon Sharp. Ele é o líder da Guarda Sanguínea, é o caçador de bruxa mais famoso e também o irmão mais velho do melhor amigo da Rooney, o Alex. E por outro lado nós temos o Gideon. Ele recebeu algumas informações de que a Rooney pode estar ligada de alguma forma com a Mariposa Escarlate e por conta disso ele também tem aí os seus próprios interesses para se aproximar dela. De cara, eles se odeiam. Então aqui a gente vai ter um Enemies to Lovers, a gente vai ter uma sociedade com muito preconceito e os dois tentando sobreviver um ao outro e tentando sobreviver a essa sociedade também, que é bem nova, tá colapsada, tem muita gente dividida e uma política muito opressora. O próximo é O Familiar, da Leigh Bardugo, publicado pela Planeta Minotauro, e ele é um livro único. Aqui a gente vai ter uma fantasia histórica, mas também uma fantasia paranormal, porque nós somos inseridos na Madrid do século XIX, onde nós vamos acompanhar a Luzia. Ela é ajudante de cozinha na casa de uns nobres ali, e ela tá tentando esconder a todo custo a sua ascendência judaica, mas também para ajudar ela nos afazeres domésticos ali, que são muitos, ela recorre a pequenos truques mágicos. Só que a vida dela vai mudar completamente quando o chefe dela descobre esses truques mágicos, descobre que ela tem magia e ele vai exigir que ela use essa magia para elevar a posição social da família, e aí ela vai se ver nas mãos do Antônio Pérez. Ele é o secretário do rei da Espanha e a Luzia vai se ver aí no meio de um torneio para agradar o rei, que foi coordenado aí pelos nobres que querem usar ela para prestígios próprios. Ou seja, ela tá sendo um peão aí tentando ser jogada por todo mundo. E aí, gente, ela não tem escolha, ela vai ter que adentrar esse mundo político cada vez mais se ela quiser sobreviver, e ela vai ter que competir para conquistar um lugar no palácio e também para fugir da Inquisição, que tá caçando ela por heresia. Eu adoro a capa desse livro, eu acho ela muito interessante e também é um livro que tá aí na minha TBR, eu espero que saia essa leitura nos próximos meses. Vamos ver. Gente, vocês gostaram do meu chapéuzinho? Ai, eu achei ele tão bonitinho, eu tô me adorando nele. Bom, aquela pausinha rápida, porque vocês já sabem, né? Se vocês ainda não curtiram esse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos que adoram livros de bruxa. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tá saindo vídeo toda semana, tá bom? O próximo é a trilogia O Reino das Bruxas, da Carrie Maniscalco. Ele é publicado pela Dark Side. É uma fantasia paranormal, mas ele também é um young adult e uma romantasia. Aqui nós acompanhamos a Emília e a sua irmã Vitória. Elas são bruxas que vivem ali secretamente entre os humanos. E bom, em uma noite a Vitória perde o turno do jantar no restaurante da família e a Emília fica preocupada com ela e vai atrás dela, só que infelizmente ela acaba encontrando a irmã dela morta e com um corpo profanado. A Emília se sente arrasada e ela quer vingança a todo custo e ela vai recorrer a tudo que ela puder para conseguir essa vingança, inclusive magia negra. E aí no meio da sua investigação ela acaba encontrando com o Ira, que é um dos príncipes do inferno e do qual ela foi alertada a vida toda a ficar longe. Só que assim, a Emília, gente, ela só quer vingança, ela tá extremamente arrasada, ela quer entender o que de fato aconteceu com a irmã dela, então ela não liga muito pra isso. Ela aceita a ajuda do Ira, que fala pra ela que vai ajudar ela, sim, a desvendar esse mistério que tá acontecendo, porque não foi só a irmã dela que morreu. Muitas bruxas ali em Palermo estão sendo mortas. Mas enfim, será que esse príncipe é realmente confiável? Porque a verdade é que, quando se trata dos perversos, nem tudo é o que parece. O próximo já sai um pouquinho dessa romantasia, a gente olha mais para um horror gótico, uma atmosfera mais densa, e temas de repressão e poder. E eu tô falando do Ano das Bruxas, da Alex Henderson. Esse daqui é um Young Adult Fantasy, ele também é uma fantasia sombria e tem uma pegada de horror gótico. Ele é publicado pela Dark Side, e aqui a gente vai olhar mais para um regime teocrático opressor, uma magia com uma herança proibida e um espírito ancestral ressurgindo aí. Bom, ambientada na cidade de Betel, onde a palavra do profeta é lei e qualquer relacionamento interracial é considerado blasfêmia, nós acompanhamos a história da Emanuele. Ela é uma jovem que é condenada por toda a sociedade que ela vive ali pelos pecados da mãe dela. E, gente, a Emanuele faz de tudo para ser aceita nessa sociedade. Ela segue o protocolo sagrado, ela vive uma vida de obediência sagrada, ela é devota, ela tem conformidade e ela faz tudo que as outras mulheres da cidade faz. Ainda assim, a Emanuele lê em segredo, esquece de fazer as preces antes de dormir, ela tem devaneios aí enquanto ela tá fazendo os deveres sagrados e muitas vezes não demonstra uma gratidão esperada.
guinada. A vida dela toma uma guinada quando um acidente acaba levando ela pra Mata Sombria, que foi onde o profeta matou 4 bruxas. E aí, gente, não é só um conto. De fato, a Emanuele encontra essas bruxas e elas dão pra ela o diário da mãe da Emanuele. E ela devora esse diário e quanto mais ela lê, mais ela percebe as injustiças dessa sociedade que ela tá vivendo, as hipocrisias do profeta, a desigualdade social. E aí, gente, ela entende que essa vila Betel, ela precisa mudar, que ela não pode ficar assim porque tudo tá errado, tudo tá horrível, é opressor. Só que pra ela mudar isso, ela precisa começar a mudar coisas dentro dela. A sinopse até parece tranquila, mas essa é uma história sangrenta e visceral, com algumas figuras conhecidas da bruxaria, sacrifícios de sangue e pragas. Então, assim, parece ser bem pesada a coisa aqui. O próximo é da editora Jangada. Esse daqui é As Mulheres de Wayward, da Emily Hart. Essa é uma ficção histórica com elementos de realismo mágico. E assim, só pra esclarecer uma coisa pra vocês, ele é um volume único. Pode ser que vocês se confundam porque tem uma edição dele que foi publicada como O Clã das Mulheres Wayward. Mas pelo que eu entendi, essa é uma publicação antiga da editora Jangada. E aí depois disso ela fez uma nova republicação com o título As Mulheres Wayward, tá? Mas é o mesmo livro, não é uma sequência, não é nada, é só o mesmo livro mesmo com nomes diferentes e capas diferentes, beleza? Bom, e aqui nós vamos acompanhar a linhagem através dos séculos de 3 bruxas diferentes. A primeira em 2019 é a Kate. Ela tá fugindo ali de um relacionamento abusivo e ela acaba encontrando refúgio numa aldeia chamada Crawlsback, na casa Wayward, que é a casa herdada da família dela. Essa tentativa de reconstruir a vida dela, ela acaba encontrando documentos e cartas da linhagem da família dela. E é aí que nós entramos dentro da história das outras 2 protagonistas. Em 1942, em meio à Segunda Guerra Mundial, nós acompanhamos a Violet. Ela é uma mulher que ela tá tentando sobreviver a essas regras sufocantes que tinha na aristocracia daquela época, e ela vai acabar vivendo uma paixão proibida. E nós também acompanhamos a história da protagonista que eu acho que talvez seja mais interessante aí, que é a Alta. Em 1619, ela herdou o conhecimento da mãe dela para poderes de curas medicinais voltados para a natureza e tudo mais. Só que isso fez com que ela estivesse aí prestes a ser julgada por bruxaria. Essa é uma história que o passado vai acabar ecoando no presente, as histórias vão se entrelaçar e o poder que as 3 acabam descobrindo pertencer à linhagem delas aí. Eu adoro a capa desse livro. As pessoas falam super bem, apesar dele não ser muito comentado. Todas as recomendações que eu vi foram sempre super positivas, então eu acho que vale super a pena vocês darem uma conferida nessa história. Tem um outro aqui que todo mundo fala sobre, é extremamente bem comentado e eu fiquei assim se eu colocava aqui ou não, porque eu não li o livro ainda, mas eu já assisti a série e a série não me convenceu tanto assim. Eu gostei, mas não amei. Porém, eu achei que seria interessante colocar, porque ela é uma série de livros muito bem falada, inclusive o último livro, o 6º livro, já foi indicado no Goodreads Choice Awards. Então assim, gente, acho que valeria a pena estar aqui, que é A Descoberta das Bruxas, da Deborah Harkness, que é publicado pela editora Roku. Ele é prometido para 6 livros, mas somente 5 estão traduzidos no momento. Ele também tem 2 guias ilustrados, mais uma adaptação, como eu falei pra vocês, que é uma série com 3 temporadas que tá disponível na Netflix, pelo menos até esse vídeo. Bom, nesse universo, vampiros, bruxas e demônios existem e eles coexistem com os humanos, escondendo aí sua verdadeira natureza e tentando manter a paz entre as espécies, apesar de ser uma paz bem frágil. A protagonista aqui é a Diana Bishop. Ela é uma historiadora brilhante, mas ela também é uma bruxa relutante, que acaba encontrando um manuscrito antigo na biblioteca de Oxford, o Ashmoot 782. Ele é um livro que estava desaparecido aí há séculos e ele é extremamente cobiçado por todas as espécies, porque segundo as histórias, ele contém a origem de todas as espécies. Quando a Diana acessa ele, ela acaba reacendendo essa guerra que existia entre as espécies e com isso ela atrai a atenção do Matthew. Ele é um genicista brilhante, mas além disso ele é um vampiro. Inicialmente ele vai ali atrás dela exatamente porque ele quer esse livro a todo custo, mas conforme eles vão se conhecendo, uma paixão começa a crescer e as coisas mudam e juntos eles vão atrás das respostas, tentando enfrentar todos os desafios que tem na frente, principalmente porque todas as espécies estão atrás dela e querem ter o direito de posse sobre ela e obviamente sobre esse livro. A proposta desse livro é muito legal, eu só fiquei um pouco desestimulada com a série, mas as pessoas falaram que a série é bem ruim mesmo, as pessoas falaram que não tem muito a ver com o livro, ou até tem, mas fizeram de uma forma ruim, e que é melhor a gente dar uma chance pro livro. Então estou aqui, cá eu, apresentando esse livro pra vocês e pra mim também. O próximo é um clássico que também ganhou adaptação cinematográfica pela Amazon, é As
Bruxas de Menfer, da Anne Rice. Esse é um horror gótico sobrenatural, composto por 4 livros e publicados pela editora Rocco, mas infelizmente tá meio difícil de encontrar ele no Brasil, viu? Porque já é uma publicação bem antiga. Bom, aqui nós temos uma mansão assombrada, nós temos uma linhagem de bruxas aí marcada por uma maldição e um demônio familiar. A nossa protagonista aqui é a Rowan Menfer. Ela é uma neurocirurgiã que vive ali na Califórnia, e aí em certo momento ela descobre que ela é herdeira de uma casa que fica ali em Nova Orleans, e bom, ela vai pra lá. Só que quando ela chega, ela descobre que essa é uma casa ancestral, repleta de segredos. Também vai descobrir que ela é uma bruxa, e ela também vai ser atormentada aí pelo Lasher, que é um demônio associado a essa família. E bom, ela vai ter que lidar com todas essas novas informações e tentar decidir se ela vai realmente abraçar toda essa ancestralidade dela e todas essas histórias envolvendo a família dela, ou se ela vai resistir a esse legado sombrio e ao Lasher. Bom, e aí, vamos para as menções honrosas? Quero passar com vocês 2 rapidinhos que eu acho que vale a pena, que é da Nora Roberts, como eu tinha falado pra vocês. Ela tem mais 2 outras séries voltadas pra bruxas, só que essas são séries um pouco mais antigas, por isso que eu decidi deixar na parte de menções honrosas e não na lista mesmo. A primeira Bruxa da Noite é o primeiro livro da trilogia Os Primos O'Dwyer. Esse daqui volta os olhos pra mitologia irlandesa, a gente vai também falar de magia ancestral, vai ter reconexão familiar e segredos de sangue. A outra é Irmãos de Sangue, e esse é o primeiro livro da trilogia A Sina do Sete. Inclusive, A Sina do Sete é bem conhecido, tá? E aqui a gente fala também de magia ancestral, mas aqui vai ter um plot de um retorno do mal a cada 7 anos aí e um pacto de sangue. Gente, os 2 são mais antigos, mas eu acho que ainda assim vale super a pena dar uma olhada, porque ele não é voltado pra romantasia, nem pro horror total. Ele traz mais essa pegada sombria mesmo, essa pegada mais atmosférica e também mais de bruxas mesmo, então eu acho que vale a pena dar uma conferida. Outros que também eu acho que vale super a pena dar uma olhada são 2 que infelizmente a gente ainda não tem tradução, mas eu quero mencionar porque vai que alguma editora vê esse vídeo e fala, preciso trazer pro Brasil. Bom, e aí a Slewfoot. Esse é um horror folclórico sombrio com estética gótica, e aqui, gente, não tem nada de bonitinho, tá? É simplesmente horror mesmo. Aqui a gente vai ter uma aldeia puritana, pacto demoníaco, bruxas em julgamentos e também um espírito da floresta. E o outro é o Animal Cross, e aqui a gente tem um plot de bruxas e magia sombria em um ambiente urbano. Também temos monstros e caçadores, maldição de sangue e alianças perigosas, também sacrifícios e redenção. Eu acho que vale super a pena vocês darem uma olhada nesse daqui, porque ele realmente parece muito interessante. Por último, mas definitivamente não menos importante, apesar que eu esqueci de gravar e agora eu tô tendo que dar essa completada aqui, porque é um que com certeza eu não posso deixar de mencionar. É The Witcher, do Andrzej Sapkowski. Eu acho que é assim que fala sobre o nome dele, que é conhecido por todos, principalmente pelos jogos de videogame, mas aqui nós acompanhamos a história do Geralt de Rivia. Ele é um bruxo, caçador de monstros, que vive ali numa sociedade meio medieval, e durante 6 livros e alguns spin-offs aí, a gente vai acompanhar a história dele e também de alguns outros personagens que vão tomar um pouco mais de palco aqui, mas também quem ele de fato é e as relações moralmente duvidosas que existem ali. Esse personagem que é extremamente complexo também e moralmente duvidoso também. Provavelmente vocês já sabem, mas também existe uma série na Netflix e tá indo pra 4ª temporada, se eu não me engano agora, 4ª ou 5ª, alguma coisa assim, que se eu não me engano é a última. Quando a gente fala de bruxos, é o Geralt que vem na cabeça de muitas pessoas, é o The Witcher, toda a série aí dentro, então com certeza é um que merece a menção, apesar de eu não ter lido ainda e preciso urgente ler esse livro. Mas é isso, essas foram as indicações de hoje. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Com o meu chapeuzinho maravilhoso, eu me despeço de vocês hoje. Eu fico por aqui, até mais, prazeadores!